Tão aguardado bloco sobre os verbos iniciais é hoje. Estamos aqui para falar sobre o presente do indicativo. E eu vou tentar dividir esse bloco grande aqui em 3 partes para não ficar muita coisa, como de costume. Então vamos falar do presente do indicativo ativo e depois do médio passivo. E fechar, penso eu, em 3 partes também essa aula. Mas antes de falar sobre isso, como de costume, vai ter aí, daqui em diante, tabelas de vocabulários ou lista de vocabulários ou vocábulos. Então, o número 1 que está ali, né, como se fosse uma espécie de nota de rodapé, eu coloquei ali para indicar que esses números, 67, 430 e assim sucessivamente, que vão aparecer e aparecem aí, dizem respeito à quantidade de vezes que essa palavra acontece no Novo Testamento. E quanto na segunda linha ali, na tradução, onde está escrita acústica, entre colchetes, na segunda linha, você tem uma nota de rodapé 2 também. As palavras entre colchetes aí, quero destacar que elas ilustram a maneira como os termos gregos foram incorporados à língua portuguesa. Lembrando que essas palavras aí colocadas entre colchetes não dizem respeito à tradução, mas sim recursos mnemônicos. Uma maneira de você, por meio de imagem, som, voz, lembrar aí de palavras, né? Não são significados adicionais dos vocábulos gregos, beleza? Os significados estão em itálico. Então, para facilitar aqui a leitura, vamos passar um por um, apesar disso ser demorado, né? Temos ago, eu vou, guio, conduzo. Acuo, eu ouço, escuto, entendo. Balo, eu jogo, lanço. Temos aí acústica no primeiro caso ali, no colchetes, né? E balística agora. Temos também blepo, eu vejo, eu olho, eu contemplo. Temos o gnosco, ou gnosco, segundo alguns. Eu venho a conhecer, conheço, sei, eu compreendo, eu reconheço. Grafo, eu escrevo. Didasco, eu ensino. Eurisco, eu acho, encontro. Fellow, eu desejo, quero. Lego, eu digo, falo. Temos aí também o luo, eu lavo. Voz média, né? Ele vira me banho. Temos lio, eu desato, solto, liberto, destruo. E a segunda parte, para melhor visualizar, eu não deixei tudo junto, senão vai ficar muito pequeno. Temos sozo, ou sozo, eu salvo, liberto, preservo, livro, curo. Laço, eu guardo. Rairo, eu me alegro e regozijo. Daí que vem também o termo rares, né? De certo modo, termos associados. Temos em mim, melhor dizendo, em grande ocorrência, 2461. Eu sou, eu estou, eu existo. Acontecer, haver. E por fim, temos o u, é um advérbio de negação. Com indicativo, ele tem o significado de não e pode ser escrito das seguintes maneiras: uk, antes de uma vogal com aspiração branda, ur, antes de uma vogal com aspiração áspera, ou simplesmente u, quando é a última palavra de uma oração. Só lembrar do ditongo, porque eu estou pronunciando não ou, mas sim u, né? Volta lá na aula de ditongo que tem as questões, como que ficam os sons. Lá nas primeiras aulas, quando fala antes do próprio, né, quando falava dos alfabetos, por ali mais ou menos que está a aula dos ditongos, né? Então, para falar do significado básico do presente do indicativo, como prometido, vamos ressaltar e aprofundar as ideias. Então, em todos os modos, e isso inclui o próprio indicativo, o presente ele vai expressar uma ação contínua, um estado incompleto. É a dita ação durativa ou linear. Então, a ação ela é considerada como que progredindo em andamento ou acontecendo. Por isso esse sinal aí, né, entre colchetes. E além desse significado primário, presente do indicativo, e só no indicativo, torna a dizer, pode também ter o significado secundário de poder descrever a ação como que progredindo no momento atual, localizando então a ação no tempo presente. E para falar da formação e flexão do presente do indicativo, vamos começar aqui pela voz ativa,
as terminações primárias, especificamente da voz ativa. As terminações primárias, vocês vão observar que elas são formadas a partir de primitivas terminações pessoais, onde a gente une ali com a vogal temática, igual a gente fez muitas vezes em aulas passadas, com alguns exemplos, né? No caso aqui, a vogal temática específica aqui que temos é o ômicron e o épsilon. Depois temos aí, após algumas alterações, supressão, alongamento, etc., as seguintes terminações primárias, portanto, da voz ativa, expostas aqui nessa tabela. Observe aí, ó, que temos a tabela com a vogal temática da esquerda para a direita, lembrando que o número está no extremo direito, com singular plural e as pessoas respectivas, primeira, segunda e terceira. Mas aqui começa né, da esquerda para a direita. Vogal temática temos ômicron descendo, épsilon, épsilon, ômicron, épsilon, ômicron. Temos as formas primitivas de cima para baixo, mi, sigma final, si, men, te, e a terminação in sim ou in si. Estou fazendo som de i aqui só para fazer o som típico, mais ou menos como se tivesse algo antes ali, né? Do ni. Ni, sigma, i e opcional ni, né? E a terminação primária da voz ativa, portanto, né, depois que você une a vogal temática com a forma primitiva, temos aí o resultado: ômega, eis, ei, omen, et, e o si ou o sim. Então, se você ter que decorar, basicamente, essas questões, é essa coluna aqui, que é a principal que você deve ter em mente. Ok? Deixa eu tirar o laser aqui e fazer mais algumas observações. Note ali que na primeira pessoa do singular, o ômega, vamos aqui voltar para o apontador laser. Primeira pessoa do singular aqui, nós temos o ômega que ele resulta do alongamento da vogal temática ômicron pela supressão da terminação mi. Já na terceira pessoa do singular, temos aqui se não me engano está errada essa terminação aqui. Se tiver algum erro eu aviso depois. Ou você confere aí que você consegue achar essas tabelas na internet facilmente. Se não me engano aqui é esse. Exatamente aqui, ó. Esse. É o epsilon com o si. Ele perde o sigma, né? E vira o quê? Ei. A terceira pessoa do singular. Então ele perde o sigma entre as vogais, que é o sigma intervocálico. E fica ei. E não é si. Então, tá ali, eu esqueci de olhar para o lado esquerdo da tabela. Temos agora também na terceira pessoa do plural. Temos o quê? O on, si. E o que acontece aí, né? O on, si, ele perde o ni. Tá aqui, né? Esse nizinho. Por eufonia ele perde. Lembrando que eufonia, o que é eufonia? É um termo aí que vem do grego, né? E a palavra eufonia vem do grego, que é composta aí pelo prefixo eon, que significa bom, e de uma palavra derivada de foné, ou som, né? Resultando aí no significado bom som. Então é mais por a questão de bom som e a esse sumir aí do ni aqui, né? Aí fica o si ou o sim, né? Então você tem aí na terceira pessoa do plural essa observação. Lembrando que o ômicron ele é alongado em U. O ômicron que era aqui, né? Ele é alongado em U. Aqui o Y que entra, né? Y, aquele biquinho. E na terceira pessoa do plural temos ainda uma outra observação. Além dessa daí, né? E o ni final aqui, né? Que está entre parênteses, escrito aqui, ele é chamado de ni eufônico ou ni móvel. Geralmente se diz, é mais comum se ouvir ni móvel. Ele só aparece quando a palavra a seguir, né? A palavra seguinte, ela começar com vogal. Isso aqui lembra muito aquelas variações do inglês, né? Do artigo an. Quando a palavra seguinte aí é o acréscimo, ou supressão, ou omissão, né? Você sabe muito bem o que eu estou falando no inglês, se você sabe do inglês. E que é bem semelhante a questão, a ideia.
Ela só aparece quando a palavra seguinte, esse ni, né, essa letra, consoante, quando a seguinte começa com vogal, justamente para soar de maneira melhor, ou quando é usada ali no fim de uma oração. O conhecimento de todas essas terminações aqui, como eu disse, primárias, né, da voz ativa, é indispensável para o estudo da língua grega. Então você precisa decorar, memorizar. Se você não quiser, tem aplicativos que fazem esse trabalho para você, como é o caso do Bibleworks ou plataformas como o Bible Hub, que ele te dá os códigos lá e ele te identifica o que é cada um lá de cada palavra, mas você precisa também saber da interpretação daquelas abreviaturas lá. Indo mais adiante, focando na prática aí nessas terminações, só para você entender como que fica aí a questão do presente do indicativo ativo, né? A flexão do presente do indicativo voz ativa, para ser mais específico. Então, a flexão do verbo lego é o que a gente vai assumir aqui, que é o que geralmente as pessoas assumem para ensinar, né? Que é o verbo traduzido aí, no caso, como eu digo, no presente do indicativo ativo. Então, tá aí a tabela, começando ali pela primeira pessoa do singular, leg e ômega, né? Que é igual a Lego mesmo, do jeito que tá aí. Só está separado aí para você perceber todas essas terminações que foram colocadas aqui, ó. Ômega, eis, ei, homem, éter e o si. Perceba que elas aparecem ali, né? Ômega, eis, ei, homem, éter, o si ou o sim. Olha aí, ó, a raiz e a terminação. Raiz, leg. Leg, a terminação ômega, você traduz como primeira pessoa do singular. Você falou isso está certo. E a tradução é Lego. Lego diz respeito à tradução eu digo. Ou, por ser aqui presente do indicativo ativo, pode significar também estou dizendo. Geralmente eles ensinam como se meramente a primeira tradução, como uma tradução predominante, mas é bom você ter as duas aí, né? Colocando para o português, né? Eu digo, eu estou dizendo. Aí você tem segunda do singular, legeis, terminação eis, traduzimos como a segunda do singular. Portanto, tu dizes ou estás dizendo. Terceira pessoa do singular, legei, ela diz ou está dizendo. Primeira do plural, legomen, nós dizemos ou estamos dizendo. Segunda, legete, vós dizeis ou estáis dizendo. E por fim, lego-se ou lego-sim, dependendo do que vier depois, né? Eles ou elas dizem, ou eles ou elas estão dizendo. E como complemento temos aqui o infinitivo do presente, né? Voz ativa, que aparece no fim da tabela. Legem, terminação aí, né, dessa questão do infinitivo do presente ativo. Nós traduzimos como dizer ou estar dizendo. Predominante é a tabela mais em cima, ok? Geralmente aí é o grosso, básico do básico. Mas algumas observações devem ser feitas aqui também. Vamos ressaltar de novo, o radical leg, né? Permaneceu do mesmo jeitinho, inalterado, a flexão do verbo. Segunda observação, nessa flexão aqui, as terminações, nós vimos o quê? As terminações primárias da voz ativa, né? E no caso do infinitivo, a terminação em. E aqui também temos o radical leg, né? Inalterado. Então, o resumo é isso, dessa questão aqui do presente, do indicativo ativo. E nós encerramos essa primeira parte aí do comecinho do começo dos verbos. E aí vamos continuar no próximo vídeo quanto às outras vozes lá e as outras questões. Então vejo vocês em breve.